Bem-vindos a mais um Meeting com o Celso, e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade sobre o EDA usando o Python, que é a análise exploratória dos dados. No vídeo passado, há cerca de 3 meses, nós falamos sobre o EDA, onde nós iniciamos a exploração dos dados, verificamos valores em falta, os famosos missing values, verificamos valores duplicados, verificamos a distribuição dos dados usando o value count juntamente com o argumento normalize, e também fizemos uma transformação na coluna de salário, onde nós transformamos esta coluna para o tipo float, porque era uma coluna que não tinha uma formatação desejada para o Python reconhecer como float ou números decimais. O dataset é o mesmo que nós começamos a trabalhar, e nós falamos sobre dados de recursos humanos, e nós vamos dar continuidade no vídeo de hoje sobre o EDA. E o EDA é uma parte muito importante para a análise de dados, para a ciência de dados, para quem quer fazer um conhecimento profundo dos dados ou explorar os dados mais profundamente, conseguir detectar padrões inicialmente, conseguir fazer aqui um melhor reconhecimento sobre os dados, tá? Entretanto, hoje nós vamos dar continuidade com visualizações e com mais alguns códigos que são necessários no EDA. Como nós vimos no vídeo passado, nós agora vamos fazer um resumo estatístico sobre esses dados, e existem várias formas de fazermos o resumo estatístico, e uma delas é o describe. No describe nós podemos dizer que queremos fazer o describe de tudo, include all, tá? Seja variáveis numéricas ou variáveis categóricas. E quando nós fizermos um include all, nós vamos ter aqui o resumo estatístico de todas as variáveis. Mas eu não gosto muito de apresentar dessa forma o include all. Eu prefiro olhar, tá, para variáveis categóricas e não categóricas, ou seja, eu vou colocar include object, tá? Include object, e eu vou ter todas as variáveis que não são numéricas, sejam elas inteiras ou floats decimais. E aqui nós temos o resumo estatístico das variáveis que não são numéricas, no caso. Eu gosto de transpor, tá? Para termos uma melhor leitura dos dados, vamos fazer um zoom dos dados para conseguirmos ler melhor. Eu gosto de colocar desta forma, tá? E aqui nós temos a descrição e o resumo estatístico das mesmas, que nós conseguimos ver que nós temos cerca de 2.667 valores únicos, tá? Para o colaborador, que é a coluna onde vem o nome do colaborador, e temos um nome que se repete 3 vezes, tá? Um nome que é o JYD, se repete 3 vezes. Para as variáveis não numéricas, nós conseguimos verificar resumos estatísticos de frequência e qual variável mais predominou dentro do nosso dataset. Conseguimos ver que temos a predominância aqui do gênero masculino com uma frequência de 1.397 vezes. Para a faixa etária, nós verificamos que aqui a faixa etária dos 20 aos 29 é a mais predominante. Nós temos 5 tipos de faixas etárias únicas, 2 tipos de gêneros únicos, e a nível de locais de trabalho nós temos 4 províncias aqui, onde Luanda tem a sua predominância. Verificamos que nós temos 8 departamentos únicos que têm uma frequência de 752 colaboradores, e uma das datas que mais se repete a nível da admissão é 14 de julho de 2023, quer dizer que foi a data em que nós mais admitimos pessoas, tá? Então, e assim nós temos outros resumos estatísticos, tá? E para além dos resumos estatísticos das variáveis
não numéricas, sendo elas textuais, nós podemos fazer resumo estatístico também das variáveis numéricas, sendo elas inteiras ou decimais. Então, nós vamos excluir do resumo estatístico tudo que é variável objeto. E vou voltar a fazer aqui um transpose, que eu acho que fica mais legível, tá? E vamos fazer o nosso zoom e olhar para os dados. O que é que nós conseguimos perceber? Conseguimos perceber a média no resumo estatístico, o desvio padrão para a idade, tá? Quer dizer que o desvio padrão da idade é de 12 anos, quer dizer que há pessoas que vão ter mais ou menos 12 anos em relação à média, tá? O mínimo da idade são pessoas com 18 anos e o máximo nós temos pessoas com 80 anos a trabalhar, tá? Que isso já é um alerta para nós, já que a idade para a aposentadoria são 60 anos de idade, tá? Nós temos aqui o salário médio, temos o desvio padrão para o salário, temos o salário mínimo que são 293 mil kwanzas e o salário máximo são 4.848.000 kwanzas. Isso significa dizer que nós podemos ter aqui outliers, porque nós temos uma discrepância muito alta entre o salário mínimo e o salário máximo. Tá? E aqui a nível dos 50% e a nível de 75%, Celso, como é que nós fazemos essa leitura? Vamos olhar para o salário. Novamente, nós estamos aqui a dizer que até 75% dos nossos dados, até 75% da nossa amostra, os salários vão até 1.018.000 kwanzas, ou seja, desde a pessoa que ganha menos, desde o nosso colaborador número 1, vou assim dizer, até, se nós tivermos só 100, até o colaborador 75, esses vão ganhar entre 293 a 1 milhão de kwanzas. Quer dizer que os outros 25% da nossa amostra normalmente vão ganhar mais do que 1.018.000 kwanzas. É muito importante nós conseguirmos olhar para os resumos estatísticos e fazermos a leitura adequada do resumo estatístico, tá? Do resumo estatístico. Assim sendo, nós temos aqui o nosso resumo estatístico, tá? E depois nós podemos fazer outras análises. Nós podemos olhar para outros dados, podemos visualizar já a informação, tá? E para visualizar a informação, nós podemos usar a análise de univariável ou análise de bivariável. No caso, vamos começar com as análises univariáveis, tá? Que nós vamos pegar uma única variável e analisar a mesma. Neste caso, vamos olhar para o salário, já que nós estamos a ver aqui uma discrepância do salário, não é? Vamos olhar para o salário e para isso eu posso usar um histoplot, tá? que é um visual muito utilizado a nível do EDA e também nos dá muitas informações, onde no eixo X eu vou ter o salário, tá? Eu vou ter o salário, no eixo X eu vou ter o salário do jeito que está escrito na minha tabela ou no meu data frame e vou definir aqui os bins, que são as colunas, como um número de 20 colunas para particionar os nossos dados, tá? Vamos lá, vou colocar um ponto e vírgula no fim, porque eu não gosto de apresentar aquela pequena descrição que apareceu. Boa, temos aqui o nosso histograma. Yeah. E o que é que o nosso histograma diz? Que os nossos dados estão maioritariamente distribuídos para a esquerda. Isso significa dizer que a maior parte da nossa amostra, a maior parte dos nossos dados, a maior parte dos nossos colaboradores posicionam-se à esquerda. Os dados estão mais ligados para a esquerda, estão mais direcionados para a esquerda, ou seja, a maior parte dos nossos dados estão à nossa esquerda. Que pode nos dizer que
não temos uma distribuição equitativa dos dados. Quando os dados são muito virados ou para a esquerda ou para a direita, significa dizer que os dados não estão equitativamente dimensionados, tá? Não estão equitativamente equilibrados. Não. Temos a maior parte dos colaboradores a ganharem salários muito baixos, como nós verificamos aqui, tá? Nós vimos que 75% da nossa amostra podem ganhar até 1.018.000 kwanzas. E se nós repararmos, aqui nós temos a maior parte dos nossos colaboradores, tá? Aqui nós temos a contagem dos salários. E essa contagem nós vamos fazer das pessoas, porque os nossos dados são de 2.669 colaboradores. Se eu tenho 2.669 colaboradores, eu tenho aqui quase 700 colaboradores que ganham mais ou menos entre 200 a 300 mil kwanzas. Depois tenho aqui mais 600 e poucos que faz 1.300, e aqui também mais 600 e poucos que pode me dar 1.800 ou 1.900 colaboradores. Com esses 450 daqui eu tenho, tá, cerca de 80% dos meus dados, ou seja, eu tenho uma parte dos meus colaboradores a ganhar menos do que 1.200.000 kwanzas, porque eu tenho 1 milhão e aqui eu tenho mais ou menos 1.100.000 kwanzas, tá? Então, eu tenho a maior parte dos meus colaboradores a ganhar entre 200 até 1.100.000 kwanzas, mais ou menos, que é o que o resumo estatístico nos indicou, tá? Então, com o histoplot nós conseguimos verificar muitas coisas, nós conseguimos fazer várias outras coisas com histoplot. Podemos usar uma curva aqui de A para verificar o balanceamento dos dados, tá? Mas que no nosso caso poderá não ser utilizado, tá? É uma análise univariável, e depois aqui eu posso, tá, como é uma análise univariável, eu posso chamar agora aqui o meu boxplot, tá? E o boxplot nos ajuda a verificar o quê? O boxplot nos ajuda a verificar também a distribuição dos dados. E se eu for verificar a distribuição dos dados com o boxplot, eu consigo avaliar os meus outliers. Tá? Eu consigo avaliar os meus outliers. Mais uma vez, aqui o meu ponto e vírgula, e aqui temos, tá? E aqui temos. Normalmente os salários normais devem variar entre 200 mil kwanzas, que eu tenho que de 0 a 1 milhão, tá? 200 mil kwanzas, e aqui aonde para a caixa, tá? É o 1.018.000 kwanzas que nós temos no nosso resumo estatístico mais lá acima, porque essa extremidade da caixa do boxplot nos indica 75% dos dados, e até a extremidade mais alta, que aqui vai representar 100% dos nossos dados. Quer dizer que nossos colaboradores normalmente ganham entre 200 a 1 milhão a 1.800.000 kwanzas. Tudo o que está fora dessa extremidade é considerado um outlier à nossa direita, ou um outlier acima do valor positivo, tá? Que são pessoas que já ganham de 1.900.000 até os 4.800.000 kwanzas, que diz lá no nosso resumo estatístico que são os 4.848.000 kwanzas. Ou seja, com este tipo de visualização, com este tipo de resumo estatístico, nós já conseguimos perceber como é que os dados estão distribuídos, já conseguimos perceber que existe aí um nicho de pessoas que ganha muito mais do que devia, e conseguimos também perceber que os salários não estão equitativamente equilibrados. Nós também temos pessoas que estão a trabalhar mais do que deviam, pessoas com 80 anos de idade. Isso podia ser ou pode ser um erro que nós temos dentro da nossa plataforma ou não, e convém validar essa informação. Ou seja, com três técnicas básicas: resumo estatístico, o histograma e o boxplot, nós conseguimos ter mais insight
sobre os nossos dados, nós conseguimos tirar mais conclusões sobre as nossas informações do que efetivamente muitas das vezes quando nós usamos o Excel para fazer, não é isso, porque o Excel não nos dá um box plot e até mesmo o Power BI nós não temos um box plot dentro do Power BI como um visual nativo. Conseguimos construir no Power BI um box plot usando o Python dentro do Power BI. Essa é a vantagem que o Power BI traz, tá? Entre várias outras ferramentas de análise e visualização de dados, poder usar o R e o Python dentro para visualizar ou plotar os dados. Entretanto, a nível de Excel, nós teríamos muito mais dificuldade para ter esse resumo estatístico e para conseguir fazer isso. Entretanto, aqui trouxemos mais uma vantagem, mais uma boa demonstração daquilo que o o Python pode fazer dentro do mundo analítico. E antes de qualquer criação de qualquer modelo e antes de avançar para uma análise, para um dashboard mais profundo, mais robusto, é importante percebermos estas informações, é importante nós fazermos a exploração dos dados para conseguirmos retirar informações que sejam importantes, mesmo até para montarmos o nosso dashboard e sustentar aqui o nosso projeto analítico. E para o dia de hoje é só. Muito obrigado por terem ficado até ao fim. E este foi mais um meeting com o Celso. Até já.